Nós estamos de volta, você está na Rede Mundo Maior de televisão e na Rede Boa Nova de rádio. O programa é Alma Querida. Eu sou Adão Nonato para fazer um convite para você. Liga para 0800 12 18 38. De qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. 0800 você sabe como é que é, né? É para isso. E você vai ficar sabendo como é que pode fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova para nos ajudar a levar adiante esse projeto maravilhoso dessa caridade à doutrina espírita, que é a sua divulgação. Mas a caridade que nós fazemos para a doutrina espírita representa caridade para muitas pessoas que se valem desses ensinamentos e modificam as suas vidas, transformando-as para melhor. Ligue 0800 12 18 38. Nós estamos falando, respondendo a uma pergunta, se pessoas espíritas também podem ser arrogantes e vaidosas. Uma amiga que fez essa pergunta. E ela diz, alguém que estuda, que pratica e sempre comparece às reuniões espíritas pode acabar caindo na vaidade e na arrogância de achar que é superior às outras pessoas. É claro que pode. Pode por uma circunstância muito simples. Se você estudar bem, você vai ficar sabendo que antes da encarnação, antes da nossa encarnação, nós somos reunidos no plano espiritual e vamos ficar sabendo do projeto de vida, do projeto de reencarnação que nós fazemos. E esse projeto de reencarnação, ele tem sempre uma meta, que é a nossa transformação. E aí nós somos encaminhados ao centro espírita. Só que acontece uma coisa interessante, né? Você vai para um centro espírita como um médico vai a um hospital. Só que de uma maneira muito diferente. Porque o médico vai para o hospital para cuidar das outras pessoas. E todo mundo tem que ficar pensando, o médico, se ele está aqui, ele está bom, não tem problema. Mas médico também adoece. E o que é mais interessante? Muitos médicos são doentes. Nós estamos falando de medicina orgânica. Agora você imagine que você no centro espírita é como se você também fosse um médico. Mas você vai para lá para ser um médico do espírito. Só que é muito interessante. O primeiro doente que você vai tratar vai ser você mesmo. É isso que você leva em consideração quando está programando a sua reencarnação. O primeiro doente que você vai tratar vai ser você mesmo. É interessante que todos os autores espirituais dizem, para o médium, por exemplo, que recebe mensagens, o primeiro destinatário da mensagem é o médium que a recebe. Não é só para os outros que nós estamos trabalhando. Então, o primeiro destinatário dessas palavras que eu estou falando aqui se chama Adão Nonato. Por que eu tenho que levar isso em consideração? Quando eu aprendo para praticar. E a coisa que nós temos que levar em consideração. Se eu aprendo direitinho, eu vou aprender que eu sou igual ao outro. Que eu não sou nem melhor nem pior do que o outro. Nós somos iguais. Nós somos irmãos, nós somos um. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Na praça existe agora uma difusão de um ensinamento com o qual eu não consigo me aliar muito, me afinar muito, que é a história de que você tem que se amar e tem que se perdoar. É o auto-amor e o auto-perdão. Eu falo, que balela, meu Deus do céu. Imagine se precisa disso. Quando Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele não está dizendo, ama até a ti mesmo e depois dessa maneira você ama o próximo. Quando ele diz, ama o próximo como a ti mesmo, significa o seguinte, ama o teu próximo como você vaidosamente se ama, como você egoisticamente se ama, como você autoritariamente se ama, como você arrogantemente se ama. Imagine se nós não nos amamos. É exatamente essa questão do excesso de auto-amor, que é a arrogância, o egoísmo, é o autoritarismo, que nós temos que combater em nós. Eu tenho que sair disso para amar o meu semelhante. Essa é a questão do auto-amor. Imagine, nós já nos amamos demais, só que temos que nos amar da maneira correta. E o que é você se amar da maneira correta? É você sentir que a sua dimensão não é maior do que a do outro. Você se amar da maneira correta é você se amar no seu irmão. Você saber, se somos um, aquilo que eu faço para o meu irmão é para mim que eu estou fazendo. Aquilo que eu não quero que você faça para mim, não posso querer fazer para o outro. Você vai saber que os seus pensamentos são bumerangues,
As suas palavras são bumerangues. Jogou, volta para você. É isso que significa tudo quanto semeares, havereis de colher. Você vai descobrir uma coisa muito importante. Você não pode fazer nada por você, diretamente. Você não pode fazer nada por você, para você, diretamente. Tudo que você quiser que se faça você ao outro. Ah, mas eu quero fazer, então eu vou fazer eu mesmo para mim. Você não consegue. Tá? Quando Deus olha para o Adão lá no paraíso, depois da criação do Adão, está no paraíso, é no paraíso que o Adão está. E Deus olha para o Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira para ele. Olha, já no paraíso não estava bem se estava sozinho. Kardec, quando está codificando o Espiritismo e está falando das leis morais, está falando de lei de sociedade, faz uma pergunta e o plano espiritual responde. É impossível imaginar o homem só. Ah, mas eu fico sozinho quando eu estou no meu quarto. Não quero saber de ninguém. Isso é o que você pensa. Se você não quer saber de ninguém, você já se isolou. E se você não é alguém que faz preces, você já está rodeado de obsessores. Uma turminha que está lá, se banqueteando das suas vibrações. Se você, não quero ficar com eles então vou rezar para não ficar com eles. Ótimo, aí você fica com os espíritos superiores. Mas sozinho, ninguém vive neste planeta. Não há ninguém sozinho. Como disseram os espíritos da Kardec, é impossível imaginar o homem só. Então nós temos que viver com o nosso semelhante. Onde é que a gente aprende isso? Onde é que tem uma escola para isto? A escola principal é um centro espírita. Mas não precisa ser um centro espírita, você pode fazer isso na sua casa. Você saber que você está na escola e que a sua sala de aula é constituída de sua mulher, seu marido, seus filhos, seus companheiros de centro espírita, seus companheiros de trabalho e seus companheiros de evolução. É importante, você é posto na sala de aula adequada. Se você que está me ouvindo, está ouvindo no Brasil, por que é que você é brasileiro e não chinês? O chinês tem uma tendência muito mais melancólica do que o brasileiro. Né? Agora, se você é brasileiro, significa que você tem uma tendência ou sanguínea, sambista, né? Samba, ou se não colérico, briga, não leva desaforo para casa. E você precisa dessa estrutura. E por que 2011? Porque você precisa desse hoje, que é um presente entre passado e futuro, mas é um presente também com lacinho de fita que Deus te dá, para você fazer a sua evolução. Ele está patrocinando a sua evolução. E quem é que são os seus alunos? Outra vez, sua mulher, seu marido, seus filhos, seus companheiros de jornada. Quem são os seus professores? Sua mulher, seu filho, seus companheiros de jornada. Seus companheiros de centro espírita. Ora, eu só pergunto, a pergunta é, se quem trabalha em centro espírita, quem estuda, pode ser arrogante e vaidoso? Pode, via de regra, porque é isso que tem que vencer. Imagine se nós merecemos ter como dirigentes de igrejas, de centros espíritas, de instituições de caridade, de instituições governamentais, no planeta de provas e expiações, nós vamos ter santos nesses lugares? Não, nós vamos ter irmãos nossos. E quando Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus diz isso, ama o teu próximo como você já se ama. Eu sei que você se ama demais, não preciso falar para você se amar. Então, não preciso falar de alto amor. Alto amor, a gente já tem muito amor por nós mesmos. O que nós precisamos é de humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não há uma bem-aventurança por aqueles que são cheios de vaidade de espírito. Bem-aventurança aqueles que são pobres em espírito. Aqueles que são humildes. É capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam de ponta a ponta que vão ver essa história de alto amor, o que é. E o alto perdão, então? Não há nenhuma passagem no Evangelho que fale disto, que para você se perdoar. O que fala é, se confessados os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Vai e não peques mais, disse Jesus. Pai nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Você pode perdoar os outros, mas não você. Pede perdão para Deus. Eu fico só imaginando nessa história de auto perdão. São pessoas importantes que ficam falando isto, né? Eu fico imaginando a parábola do filho pródigo. Lá no fim da viagem,
quando ele está alimentando porcos e comendo o resto de comida de porcos, se ele fala assim, né? O texto diz lá, eu vou voltar, prostrar-me-ei aos pés do meu pai e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Aceita-me de volta na tua casa como o mais humilde dos teus servidores. Eu vou fazer isso. Porque na casa do meu pai os servidores são tratados melhores do que eu. Os servidores, ou seja, aqueles que se submetem, que são submissos, que obedecem. O Paulo diz, não vos conformeis com o mundo. Não se conforme com o mundo, não viva conforme o mundo, mas transforme-se. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Aprenda. Para quê? Para você saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Jesus, na terceira tentação, quando o capeta diz para ele, olha, eu te dou todos os reinos da terra se você prostrar e me adorar. Ele diz, vai-te, Satanás, está escrito, só ao teu Senhor adorarás, só a ele servirás. É submissão. Quando ele está conversando com a samaritana e vem os apóstolos trazendo comida da cidade, e ele está lá conversando, os apóstolos dizem, mestre, não vai comer? Ele diz, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Sempre humildade. Agora, de repente, aparece uma história de auto-perdão. Imagine o filho pródigo dizendo, nossa, pisei na bola, agora eu vou voltar e vou falar com meu pai. Pai, eu cheguei à conclusão de que pisei na bola, eu me perdoei e agora eu estou aqui para você me pôr de volta em casa. Aonde é que está a humildade? É o pai que perdoa, o pai do filho pródigo perdoa o filho pródigo. O bom pastor nos perdoa. O bom pastor deixa o rebanho e vai atrás da ovelha desgarrada, aonde quer que ela esteja, e atrás de volta, porque nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Mas é preciso que a gente tenha humildade. Agora você só pense no auto-perdão. Auto-perdão. É alguém que perdoa e alguém que é perdoado, mas na mesma pessoa, onde é que já se viu isso? Eu, Adão Nonato, supra-sumo, o bacanão, perdoo essa outra porcaria de Adão Nonato. Isso é divisão, isso é esquizoidia, né? Mini esquizofrenia. Eu me divido, sou alguém que perdoa e alguém que é perdoado? Nossa! E há livros falando em conquistar auto-perdão. Você tem que fazer força para conquistar o auto-perdão. Você tem que fazer força para conquistar o perdão, só que não tem que fazer força nenhuma. Se confessardes os vossos pecados, eles vos serão perdoados. É só você ter humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles verão a Deus. Não, quem vê a Deus é aqueles que têm puro coração, essa é a bem-aventurança. Os pobres de espírito, a bem-aventurança deles é o reino dos céus. Então, olha só, veja que coisa. Uma imprecação que os fariseus faziam a Jesus. Ele diz assim, perdoados te são os seus pecados, e eles falam assim, quem é esse aí que pode perdoar os pecados dos outros? Ora, se você não pode, se Jesus não podia nem perdoar o pecado dos outros, como é que a gente vai falar em auto-perdão? Você não pode perdoar os pecados dos outros, pode perdoar os seus. Então eu não preciso de Deus para me perdoar, auto-perdão. O perdão vem de Deus. É Deus que nos perdoa. E isso exige humildade. Nós não podemos ser arrogantes. Mas tudo isso surgiu por quê? Por causa da pergunta que a ouvinte fez, a telespectadora, se as pessoas que trabalham em centros espíritas podem ser arrogantes e vaidosas. Pode ser, minha filha. Nós estamos vindo lá do umbral, lá do astral inferior, como Júlio César. Era chefe das trevas e aquela história que eu estava falando, que tem uma encarnação prontinha para ele, e o pai diz para ele que ele vai renascer, vai ter mediunidade desde cedo, vai ter dificuldade, vai ter que trabalhar, não vai ter tudo aquilo que ele teve quando foi filho do fundador do centro espírita. Tem tudo e de repente mete o pé pelas mãos. Então ele vai ter dificuldades. Aí vai aprender a valorizar. Tá? Quando a gente tem a falta, nós começamos a pensar de uma outra forma. Então ele vai aprender a valorizar. E aí, quando ele vai começar desde cedo com problemas de mediunidade, mas vai ter alguém que vai encaminhá-lo. E aí ele vai, com a mediunidade, trazer de volta todos aqueles que ele desencaminhou, que era não só os encarnados, mas aqueles que no plano espiritual serviam a ele, Júlio César, como obsessores mandados, como pau mandado para obsedar as pessoas.
Ele era chefe de obsessores. E aí o pai disse, quando você tiver com entre 40 e 50 anos, calejado na mediunidade e tal, etc., você vai ser o futuro presidente do Centro Espírita. Então, eu sempre pergunto, quando nós fazemos seminários sobre este livro, já fizemos mais de 300 seminários, tá? Queria que vocês todos rezassem por mim. Estou cansado de fazer esse seminário, então eu quero um dia sentar-me a uma mesa, como eu estou falando aqui, e fazer um seminário diretamente, e depois a gente vai deixar isso no YouTube ou aqui na televisão, para que todos aqueles que dirigem centros espíritas possam ter acesso a esta obra maravilhosa, com todos os ensinamentos que traz, que é o Aconteceu na Casa Espírita. Então eu sempre termino, né, eu faço a última palestra nesses seminários, e quando eu conto essa história do Júlio César, e que ele vai ser o futuro presidente do Centro Espírita, aí eu me viro e pergunto, quem é o presidente aqui? Via de regra, eu já sei, né? Aí o presidente, já sorrindo, levanta o braço. Eu falo, olá, Julinho, como é que vai? Julinho, ou seja, Júlio César. Que é para mostrar que dirigente de centro espírita, trabalhador de centro espírita, não somos santos, somos necessitados. Necessitados de compreensão, necessitados de compaixão, necessitados da indulgência dos nossos irmãos. Agora, onde é que está a dificuldade? É que se nós somos essas pessoas que precisamos da indulgência dos irmãos, quem nos são encaminhados? As pessoas que também precisam da nossa indulgência, do nosso amor, do nosso carinho. Mas muitas vezes, essas pessoas precisam de quem? De um castro. Ou senão de um dirigente como esse que você se refere no seu e-mail, minha querida. Que seja autoritário. Porque senão você chega lá autoritário e você vai querer mandar no centro espírita. Quantos centros espíritas nós já assistimos, já ajudamos, quantos grupos já nos procuraram? Muitas vezes o grupo que nos procura é o grupo rebelde. Dizendo, olha, o diretor lá do centro espírita é arrogante, assim, e quer que faça desse jeito e tal. Nós não aguentamos e saímos. E tem lá 10, 20, 30 pessoas reunidas para me ouvir, para que eu falo, nós queremos saber o que fazer com ele e tal, etc. Muitas vezes acontece isso. E Deus aproveita dessas situações. Muitas vezes um grupo que sai, que é um grupo dissidente, eles acabam fundando outro centro espírita. Eu já falei para o Emmanuel Cristiano, que psicografou o Aconteceu na Casa Espírita, que ele precisa fazer uma continuação, né? Porque eu quero saber como é que ficou a Maria de Souza, aquela que saiu do centro espírita, porque ia ser médium de cura, e levou 40 pessoas com ela. Como é que ficou a Soraya e o doutrinador, que tiveram um caso e saíram do centro espírita? Tudo motivado pela obsessão. Sair do centro espírita. O que aconteceu? Qual foi o futuro da Márcia Boaventura e do marido dela? Isso mais ou menos está contado no livro, né? Que depois de algum tempo o marido da Márcia saiu do hospital e mais tarde ele se tornou um trabalhador do centro espírita. Aquele que passou pela igreja evangélica, que enlouqueceu, que deu todo o dinheiro para a igreja. Depois ele acabou trabalhando no centro espírita. Então, qual é a continuidade? A continuidade é sempre que há um desdobramento em que todos se beneficiam. Nos grupos de alcoólicos anônimos acontece a mesma coisa. Chega um momento que há uma dissensão e um grupo sai. Por quê? Eles precisam continuar falando sempre do vício deles e de repente não tem tempo para todos falarem. Aí começa a haver uma disputa. Aí tem uma dissensão, sai. Aí surge outro grupo de nós já orientamos muitos a fazer isso. Faça outro grupo. Arrume espaço para vocês. Continuem trabalhando. É isso que nós precisamos fazer. Termos indulgência, termos carinho, termos amor e fazermos para com os nossos companheiros de centro espírita aquilo que nós gostaríamos que se fizesse por nós, se nós estivéssemos no lugar dele. Nós chegamos ao final de mais uma Alma Querida. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.